Zacharie chapitre 9. Aujourd'hui, c'est le jour des rameaux. C'est un grand jour. Dieu bénisse Frère Charles. Soyez bienvenus dans notre église. Seja bem-vindos à nossa igreja. Que je t'ai pu revoir. Je suis content, ravi de te voir. Há muito tempo que já não te vejo. Que Dieu Estou te bénisse. grato por ter te visto mais uma vez. Deus te abençoe. É servo de Deus. Il est au milieu de nous. Vous l'aimez, Frère Charles? Frère Charles, acclamez pour lui un peu. Salva de palmas a favor do irmão Charles. Ok, merci beaucoup. Nous allons prendre Zacharie chapitre 9. Zacarias 9. Et je lis directement à partir de 9. A partir do versículo 9. Ok, soyez transportés d'allégresse, filles de Sion, poussez des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne le petit d'une ânesse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Podem sentar-se, obrigado. J'ai un petit titre. Eu tenho pequeno título. Réjouis-toi, fille de Sion. Regozija-te, filho de Sião. Parce que quand le roi vient à toi, tu ne peux pas être dans la tristesse. Nesse tempo o rei vem a ti, não pode estar triste. La réjouissance est une bonne chose dans la parole de Dieu. O regozijamento é uma boa coisa na palavra de Deus. Partout que Dieu accomplit sa parole, em todos os sítios onde Deus cumpre a sua palavra, il demande que son peuple soit dans la joie. Ele pede que o seu povo esteja alegre. Dieu n'aime pas que son peuple soit dans la tristesse. Deus não gosta que o seu povo fique triste. La tristesse. A tristeza. Ça bloque beaucoup de choses. Bloqueia muitas coisas. La tristesse. A tristeza. Ça chasse la foi. La tristesse chasse la foi. A tristeza expulsa o frio. La tristesse n'est pas bien dans le cœur. A tristeza não é bom no coração. Et puis quand Dieu accomplit sa loi, sa parole, e quando Deus cumpre a sua lei, a sua palavra, il faut être dans la joie. Tens que estar alegre. Il dit réjouis-toi, fille de Sion. Ele diz que regozijai-te, filho de Sião. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Não sei se vocês estão comigo. Si vous êtes là, il faut être déjà dans la joie. Se você estiver ali, tem que ser alegre. Frère Branham dit que Israël commémorait chaque fois la Pâque. Irmão Branham diz que Israel comemorava todas as vezes a Páscoa. Pour se souvenir, para se lembrar, comment ils étaient esclaves en Égypte. Como é que eles eram escravos lá no Egito? Et comment Dieu les a fait sortir. E como é que Deus lhes fez sair? Chaque fois ils le faisaient. E cada vez que eles o faziam, la ville de Jérusalem était inondée. A cidade de Jerusalém era inundada. Pour les gens qui venaient célébrer la sortie de la Pâque en Égypte. Por causa das pessoas que vinham celebrar a saída da Páscoa no Egito. Et cette fois-là, e daquela vez, c'était plein à craquer. Estava cheio. Les gens étaient dans l'expectative. As pessoas estavam numa expectativa. L'air était bien plein d'expectatives. Estava pior do que uma expectativa. Qu'est-ce que les gens voulaient voir? O que é que as pessoas queriam ver? Sabem? Quand Dieu veut accomplir sa parole, quando Deus quer cumprir a sua palavra, il y a toujours une atmosphère qui se crée. Sempre há uma atmosfera que se cria. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Há sempre algo que acontece. Que vous pouvez sentir que quelque chose va arriver. Que você pode sentir que algo vai acontecer. En quelque sorte, le prophète. Noutras palavras, o profeta. Les prophètes ont prophétisé. Os profetas profetizaram. Beaucoup des années. Anos. La venue du juste. A vinda do justo. Les prophètes. O profeta. Ont prophétisé. Profetizaram. Que le Seigneur Dieu devait venir. Que o Senhor Deus tinha que vir. 4000 ans. 4000 anos. On a dit que la semence de la femme devait venir. Disseram que a semente da mulher devia vir. Et il va piétiner la tête du serpent. E ele vai pisar a terra. Les prophètes ont prophétisé. Os profetas profetizaram. Mais je voulais prendre cette prophétie de Zacharie. Mas eu queria tomar esta profecia de Zacarias. Parce que c'est ça vraiment la prophétie que Jésus a utilisée pour entrer avec à Jérusalem. É esta a profecia que Jesus utilizou para entrar em Jerusalém. Si vous êtes vivants, dites Amen. Se estão vivos, digam Amém. Alléluia. Amen.
Le prophète Zacharie a dit, O profeta Zacarias disse: soyez transportés d'allégresse, sejais transportados em alegria. pas seulement une petite allégresse. Não é uma pequena alegria. Soyez transportés. Sejais transportados. Donc, soyez pleins de joie. Quer dizer que sejais cheios de alegria. Filles de Sion, Filhas de Sião, poussent des cris de joie. clamem. Poussent des cris de joie. Clamem gritos de alegria. Filles de Jérusalem, Filhas de Jerusalém, voici ton roi vient. eis que o teu rei vem. Il ne vient pas à tout le monde, Ele não vem a todo mundo, mais il vient à toi. mas vem a ti. Parce que Jésus ne vient pas aux païens. Porque Jesus não vem para os pagãos. Jésus vient à ceux qui l'attendent. Jesus vem para aqueles que lhe esperam. Si vous l'attendez ce matin, Se você está à espera dele esta manhã, il viendra. ele virá a ti. Si tu es venu simplement Se tu vieste simplesmente pour être absent, para ser ausente, tu ne vas rien recevoir. você não vai receber nada. Mais Jésus vient Mas Jesus vem à ceux qui l'attendent. naqueles que o esperam. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut voir Jésus aujourd'hui? Será que há um povo que quer ver Jesus? Est-ce que tu es venu voir Iboula Claude? Será que vieste ver Ibula Cláudio? Est-ce que tu es venu pour recevoir un homme ici? Vieste receber um homem aqui? Nous ne sommes pas venus pour un grand prêtre, Nós não viemos aqui por causa de um grande padre, mais nous sommes ici pour recevoir Jésus-Christ. mas estamos aqui para receber Jesus Cristo. C'est lui l'agneau de Dieu. É Ele o Cordeiro de Deus. C'est lui l'agneau de Pâques. É Ele o Cordeiro de Páscoa. C'est lui qui ôte les péchés du monde. É Ele que tira o pecado do mundo. C'est lui la vie éternelle. É Ele a vida eterna. Dites amen à la parole. Digo amém na palavra. Amen. Amém. Donc, quelle attraction sur la montagne? Que atração sobre a montanha. Paragraphe 50, le prophète dit, Parágrafo 50, o profeta diz: l'histoire se faisait. o desporto se fazia. L'histoire se faisait. A história se fazia. La prophétie s'accomplissait. A profecia se cumpria. Le salut arrivait au monde. A salvação chegava ao mundo. Le grand jour que tous les prophètes O grande dia que todos os profetas attendaient. esperavam. Le salut arrivait au monde. A salvação chegava no mundo. La prophétie s'accomplissait. A profecia se cumpria. Le grand jour que tous les prophètes attendaient. O grande dia que todos os profetas esperavam. Même ceux qui étaient dans la tombe Mesmo aqueles que estavam no túmulo. attendaient ce jour-là. Esperavam este dia. Moïse, Moisés, Abraham, Abraão, Jacob, Jacó, Joseph, José. tous ces anciens-là Todos aqueles anciãos attendaient cette venue-là. esperavam esta vinda. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Não sei se estão comigo. Martyrs, prophètes, Profetas, grands hommes de Dieu, os grandes homens de Deus, ils attendaient. esperavam isso. Mais je ne sais pas si vous aussi ce matin, Eu não sei se vocês também esta manhã vous êtes dans l'expectative estão na expectativa d'attendre quelque chose. de esperar alguma coisa. Nous aussi, nous sommes venus ici Nós também viemos aqui parce que la prophétie est en train de s'accomplir. porque a profecia está se cumprindo. Dites amen à la parole. Digo amém na palavra. Frère Branham dit, Irmão Abraão diz: le jour que nous vivons, o dia que nós vivemos ce n'est pas n'importe quel jour. não é qualquer tipo de dia. C'est le jour où la prophétie est en train de s'accomplir. É o dia que a profecia está se cumprindo. Le jour O dia que les autres ont parlé, que os outros falaram, ils n'ont pas vu cela. mas não o viram. Ils ont sondé. Eles sondaram. Daniel a sondé pesquisou pour voir para ver quel sera ce jour-là. o que será aquele dia. Mais il n'a pas vu cela. Mas ele não viu. On lui a dit, repose-toi. Lhe disseram: vai descansar. Pierre, Pedro, quand il a vu notre jour, quando ele viu o nosso dia, il a dit que le jour-là sera plus glorieux. disse que aquele dia será mais glorioso. Quand Paul a vu nos jours, Quando Paulo viu o nosso dia, il a crié. ele clamou. Il a dit que ce jour-là, Disse: aquele dia c'est le jour de la perfection. é o dia da perfeição. Ce n'est pas comme nos jours ici. Não é como os nossos dias Si aqui. vous êtes vivant, dites Amen. Se estás vivo, diga amém. Malgré cela, Mas apesar daquilo, l'église était aveugle. a igreja estava cega.
Il ne savait pas qu'est-ce qui arrivait. Não sabia o que estava a acontecer. Et Jésus voulait entrer à Jérusalem E Jesus quis entrar em Jerusalém pour accomplir cette écriture. para cumprir essa escritura. Et il devait entrer au-dessus de l'âne. Ele tinha que entrar por cima de uma jumenta. Parce que l'écriture ne peut pas se briser. Porque a escritura não pode se quebrar. Il ne pouvait pas monter sur une autre chose. Não pode subir sobre outra coisa. Parce que le prophète Porque o profeta Zacharie Zacarias l'a vu au-dessus sur un âne. lhe viu sobre uma jumenta. Et il est arrivé quelque part. E ele chegou a algures, Il a envoyé ses disciples. enviou os seus discípulos. Il a dit, allez quelque part. Disse, vão num sítio, Oh, mais ça c'est merveilleux. mas isso é maravilhoso. Elle dit, là, Vão ali, comptez des maisons, quelques maisons, quatrième maison. conta até a quarta casa. Vous allez voir une âne attachée. Vão ver lá uma jumenta com corda amarrada. Cette âne-là, personne n'était monté là-dessus. Aquela jumenta, ninguém tinha subido antes naquilo. Et arrivé là, E chegando no local, coupez-les sur ce fil-là, lhe desataram das cordas, là où on l'a arrêté, ali onde lhe amarraram, ou là où on l'a lié, ali onde lhe amarraram, déliez-les. lhe desligaram. Si quelqu'un apparaît Se alguém aparecer et il vous demande, e que vos perguntar où est-ce que vous l'amenez? onde é que estão a levar essa jumenta, Dites à cet homme-là digam àquele homem que le maître en a besoin. que o mestre precisa dele. Dites à cet homme-là Diga àquele homem que le maître en a besoin. que o mestre precisa dela. Peu importe les liens qu'on t'avait liés. Pouco importa as ligações que te fizeram. Ça, c'est la prédestination de Dieu. Esta é a predestinação de Deus. Là où tu étais, Lá onde você dans estava, les traditions, nas tradições, dans n'importe quelle coutume, não importa o costume, le maître envoie un serviteur. o mestre envia um servo. Lui-même ne vient pas là-bas. Ele próprio não vem lá. Il envoie un serviteur. Ele envia um servo. Délier cet âne-là. Desliga aquela alma. Est-ce que tu peux être délié maintenant? Será que você pode ser desligado agora? Même s'il y a l'envoûtement, Mesmo que for encantamento, même s'il y a des liens familiaux. mesmo que tiver ligações familiares. Maintenant, je prends l'épée du roi, Agora pego a espada do rei, je coupe cela, eu corto isso. je dis que tu es libre. Eu digo que você está liberto. Je dis que tu es libre. Estou a dizer, estás livre. Il n'y a personne. Não há ninguém. Il n'y a personne. Não há ninguém. Quand le maître a besoin de toi, Quando o mestre precisa de ti, il n'y a personne não há ninguém ne peut encore te lier. que pode mais te ligar. Je te dis au nom de Te Jésus-Christ, digo em nome de Jesus, sois libre. seja livre. Ça, c'est notre âne. Essa é a nossa jumenta. Il est de notre famille. Oh, ele é da nossa família. Où est-ce que vous voulez l'amener? Onde é que vocês querem lhe levar? Le maître, O Ana mestre Pessoa. precisa dele. Amém. mais non, Mas não, il est né avec nous dans la même famille. ele estava conosco. Les démons qui nous tourmentent doivent aussi les tourmenter. O demônio que nos atormenta também lhe tormenta. Oui, Sim, c'est votre sœur, é vossa irmã, c'est votre frère. é vosso Mais irmão. maintenant, Mas agora, il n'est plus le vôtre. ele já não faz parte dos vossos. Le maître en a besoin. O mestre precisa dele. Dis à ta sœur, le Diga à tua maître irmã. en a besoin. O mestre precisa de ti. Ne restez pas liés à votre famille. Não fique amarrado à tua família. N'acceptez pas l'échec de ta famille. Não aceita as derrotas da tua família. Sortez de là. Saia daí. Dites, le maître en a besoin. Diga que o mestre precisa de mim. Le diable n'aime jamais que quelqu'un le quitte. O diabo não gosta que alguém lhe deixe. Il aime que vous soyez liés à lui. Ele gosta que você fique ligado a ele.
avec ces marteaux que nous avons, com este martelo que nós recebemos, avec l'épée du roi qui est descendu, com a espada do rei que desceu, je prends l'épée, eu pego a espada, je coupe, eu corto je coupe les liens là. corto essas ligações. Je ne veux plus que tu sois lié. Eu não quero que você seja mais amarrado. Sois libre. Seja livre. Sois libre. Seja livre. Si on te demande Se te perguntar, où est-ce que tu vas, onde é que estás aí? dites-leur, Diga le maître o mestre en a besoin. precisa de mim. Non, on l'a lié. Oh, não lhe amarraram. Pour que personne ne le libère. Para que ninguém o liberte. C'est vous qui l'avez lié. É você que lhe ligou. Mais le maître nous a envoyé, Mas o mestre nos mandou, serviteurs de Dieu. os servos de Deus. Ne viens pas encore pour lier les enfants de Dieu. Não vem mais ligar os filhos de Deus. Ne les lie pas. Não lhes amarra mais. Le maître O mestre veut que les enfants de Dieu soient libres. quer que os filhos de Deus estejam livres. Que lui Que ele puisse les utiliser. possa lhes utilizar. Moi, dans ces messages, Eu, nesta mensagem, toi, tu vas me faire de moi ton esclave. você vai me fazer de mim o teu escravo. Moi, Eu, Iboula Claude, Ibula Cláudio. celui qui va me lier n'est pas encore né. Aquele que vai me amarrar ainda não nasceu. Le maître m'a libéré. O mestre já me libertou. Moi, le maître m'a libéré. Eu, o mestre já me libertou. Je ne suis plus de la famille Iboula. Eu já não pertenço à família de Ibula. Si toi tu veux rester de ta famille, Se você quer permanecer na tua família, avec des liens com familiales, as suas ligações familiares, reste là. fica aí, isso é Mais contigo. moi, Mas eu, le maître a envoyé son disciple o mestre mandou os seus discípulos et il m'a dit, e me disse: je te libère. Retourne. volte. Les liens As ligações de la pauvreté, da pobreza, les liens de coutume, as ligações dos costumes, on vous a lié vos amarraram. cette année malade, Este ano estás doente. l'année prochaine malade, Próximo ano também andas doente. l'année là, O outro ano a seguir. toujours. Sempre. Non, ça c'est les esprits, ça c'est la maladie de notre famille. Oh, este aqui, embora a doença da nossa família. Tu acceptes ça vraiment? Mas você também aceita isso? Dans toute notre famille, cette maladie est là. Oh, em toda a nossa família, essa doença sempre se encontra C'est aí. le sang de mon père. É hereditário, vem do meu pai. Ah, Oh, le maître envoie son disciple ce o matin. mestre envia os seus discípulos. Moi, je le représente son disciple. Eu represento o discípulo do Senhor. C'est lui qui m'a dit, É ele que me disse: va vá délier cet âne-là. e liberta aquela jumenta. Il est resté dans cet endroit-là plusieurs années. Ele ficou naquele cordeiro, naquela jumenta há muitos anos. Il mange toujours dans cet lien-là. Ele só comia em volta ali. Mais, Mas toi, serviteur de Dieu, você, servo de Deus, va. vá. Toi, Você, Deyon quoi? Deo, você, Va, vá, prends l'épée. pega a espada, Arrive là-bas, chega ali, à Luanda. ali em Luanda. Cette âne-là, aujourd'hui, ce n'est pas l'âne. Aquela jumenta hoje não é jumenta. Aujourd'hui, c'est toi, Hoje é você, c'est ma soeur, é a minha irmã, c'est mon é frère o meu irmão, qui est toujours lié quelque part. que está sempre ligado num sítio. Allez, délier. Libertem-o. Celui qui veut être libre, qu'il soit libre. Aquele que quer ser livre, que seja livre. Celui qui veut rester lié, qu'il soit lié. Aquele que quer permanecer ligado, que Mais fique pour ligado. moi, je n'accepte plus les liens. Mas para mim, não aceito mais as ligações. Alléluia. Amém.
voir l'âne, E eu posso ver a jumenta, je peux regarder Pierre queria olhar a Pedro et Jean, e João, je peux le voir entrer. Si c'est pour parler, je peux le voir un peu sourire. se fosse para falar, se calhar eu podia lhe ver a rir um pouco. Mais ces gens sont venus d'où? Mas essas pessoas vieram da onde? Je suis resté lié ici des années, des années. Eu fiquei amarrado aqui anos e anos. Comme la mère opossum, Como a mãe Gambá, il peut regarder. podia olhar. Et puis frère Bonhomme dit, je peux voir. Irmão Branham diz que eu poderia C'est comme ver. il peut dire merci. Ele estava a dizer obrigado. Merci. Obrigado. Mais Mas ça ne termine pas là pour l'âne. não acaba ali para a jumenta. L'âne a trouvé grâce. A jumenta encontrou graça. Il y avait un prophète quelque part. Havia profeta num sítio. Son nom c'est Zacharie. O seu nome era Zacarias. Il avait vu le grand Messie, Ele tinha visto o grande Messias, le grand Jéhovah, o grande Jeová, en train d'entrer à Jérusalem. entrando em Jerusalém. Mais il l'a vu transporté sur l'âne. Mas lhe viu sendo transportado por uma jumenta. Ça, c'était une prophétie. Isto era uma profecia. Il a écrit. E ele escreveu. Et quand les apôtres ont pris l'âne, E quando os apóstolos pegaram a jumenta, ils l'ont amené vers Jésus, lhe trouxeram a Jesus, le maître. o mestre. Il devait utiliser l'âne. E ele tinha que utilizar a jumenta. Il peut dire à ses disciples, maintenant, E ele podia dizer aos seus discípulos agora, aujourd'hui, hoje c'est le dimanche des rameaux. é o domingo dos ramos. C'est plein là-bas. Está cheio de multidões. Ils sont en train de se laver le pied. E os outros estavam a lavar pernas. Ils sont en train de faire des cérémonies. Estavam a fazer cerimônias. Mais nous aussi, Mas nós também nous allons accomplir vamos cumprir la prophétie. a profecia. Allez, moi-même, je vais monter sur l'âne. Bem, eu próprio vou subir na jumenta. Et vous allez me suivre. E vocês vão me seguir. Quand le Seigneur est monté sur l'âne, Quando o Senhor subiu sobre a jumenta, ce que le prophète avait parlé aquilo que o profeta tinha dito était en train de s'accomplir. estava se cumprindo. Et le voici E eis-o aqui, en train d'entrer dans Jérusalem. entrando em Jerusalém. Malgré que les autres ne voulaient pas de Jésus. Apesar de que muitos não queriam de Jesus, Mais il y avait un groupe de gens mas havia grupo de pessoas qui attendaient cette promesse. que esperava esta promessa. Quand ils l'ont vu sur l'âne, Quando o viram sobre a jumenta, ils ont commencé à crier. começaram a gritar: Hosanna! Hosana, Hosanna! Hosana, Hosanna! Hosana, Hosanna! Hosana. Béni soit celui qui vient. Bendito seja aquele que vem. Béni soit le nom du Seigneur. Bendito seja o nome do Senhor. La joie, A alegria, les rameaux, os ramos, les cris de joie, os gritos de alegria, les danses. as danças. Je peux voir les mamans Eu podia ver as mamãs étaler les pagnes. estendiam os panos, Mais Jésus mas Jesus ne marche pas sur les pagnes. não anda sobre os panos, Mais c'est l'âne mas é a jumenta qui marche. que anda sobre os panos. L'âne A jumenta a trouvé grâce. achou graça. Ce n'est pas Jésus qui marche Não é Jesus que anda sur les pagnes. sobre os panos, C'est l'âne é a jumenta qui marche. que anda, Et Jésus e Jesus est au-dessus de l'âne. estava por cima da jumenta. Si vous êtes vivant, dites Amen. Se estão vivos, digo amém. Je vais vous poser la question. Vou vos colocar uma pergunta. Est-ce que l'âne Será que a jumenta était mécontent, estava descontente? était triste, Estava triste? ou il a trouvé grâce Ou
também achou graça ou il était dans la joie? ou estava alegre? Je vous demande. Eu estou vos perguntando. L'âne était fâché A jumenta estava zangada ou l'âne était dans la joie? ou também estava alegre? Pourquoi la joie? Por que estava alegre? Parce que la gloire. Porque a glória. Oh, mes Seigneur. Oh, alléluia. Si vous êtes calme, il y a quelque chose qui ne va pas. Se você está muito tranquilo, então há algo que não vai bem. Regarde l'âne. Observem a jumenta. Moi qui étais lié. Eu que estava embora amarrada. Moi Eu qui étais un animal de rien. que era animal que não valia nada. Mais ça, c'est quelle grâce Mas que graça é essa? de transporter De transportar sur mon dos sobre as minhas costas le roi des rois. o rei dos reis. Quelle grâce Que graça! de transporter Que graça de transportar le Seigneur des seigneurs. o Senhor dos senhores. Quand les femmes criaient Hosanna, Quando as senhoras gritavam Hosana, ils ne criaient pas à l'âne. não estavam a gritar a favor da jumenta. Ils criaient à celui qui était monté sur l'âne. Estavam a clamar aquele que tinha subido na jumenta. Mais celui qui se sentait bien, A coisa que se sentia bem c'est l'âne. era a jumenta. Je pensais que vous allez dire amen à cela. Eu estava pensando que iam dizer amém a isso. Les autres fâchés. Os outros lá zangados. Mais pourquoi tous ces cris? Mas por que esse barulho todo? Qui est celui-là? Quem é este aí? Il vient d'où? Está vindo aonde? Pourquoi vous le glorifiez comme ça? Por que estão lhe glorificando assim? Pourquoi? Por quê? Taisez-vous. Calem-se. Le maître va parler. O mestre vai falar. Écoutez, Escutem. s'ils se taisent, Se eles se calarem, si tu es comme une sœur là qui ne dit pas amen, se você for tipo aquela irmã que não diz amém, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Deus vai suscitar uma outra pessoa. Alléluia! Amém. Alléluia! Amém. Ne venez pas à l'église pour me regarder. Não fiquem na igreja só para me Nous observar. sommes ici pour adorer l'agneau. Nós estamos aqui para adorar o Cordeiro. Il y a des cris de joie là où l'agneau est vivant. Há gritos de alegria lá onde está o Cordeiro. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Nosso Deus não é um Deus morto. C'est un Dieu vivant. É um Deus vivo. Et il veut que son peuple E Ele quer que o seu povo puisse le louer, possa o louvar, puisse le chanter possa cantar para et Ele puisse crier des amens. e possa gritar amém. Regardez les autres. Olhem os outros. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Mas isso aqui é o quê? O que está acontecendo? On ne peut pas écouter la parole calmement. Já não se pode mais escutar a palavra com calma. C'est quelle église comme ça? Mas esse é que tipo de igreja é essa? Pourquoi des bruits? Mas por que há tanto barulho? Pourquoi des amens? Por que há améns? Pourquoi? Por que isso? Donc on ne peut pas rester calme sur le banc en cravate et puis on dit amen et puis il faut dire seulement il faut rester debout. Mas não se pode só ficar tranquilo com gravata e não ficar sentado e ouvir a palavra. Tem que só fazer barulho. Pourquoi vous n'êtes pas poli devant Dieu? Por que vocês não são respeitosos diante de Deus? Il faut un peu de dignité. Tem que ter uma dignidade. Faites trop de bruit. Vocês fazem muito barulho. Alors faites encore des bruits. Então façam mais barulho. Que les voisins sentent Para que os vizinhos ouçam que le roi que o rei est vivant au Está milieu de son vivo. peuple. Alléluia. Amém. Celui qui n'aime pas Jésus est suspect. Aquele que não leva Jesus é suspeito.
Celui qui n'aime pas qu'on glorifie Jésus est suspect. Aquele que não ama glorificar Jesus é suspeito. Mais nous allons le glorifier. Mas nós vamos lhe glorificar. Pourquoi? Por quê? Nous avons vu la parole accomplie dans notre âge. Nós vimos a palavra se cumprindo nos nossos olhos. Quand la prophétie devient chair, Quando a profecia se torna carne, quand ça quitte la Bible, quando deixa a Bíblia, quand ça devient un homme, quando se torna homem, il n'y a pas moyen de se taire. não há como nos calarmos. Nous devons crier. Temos que gritar. Nous devons dire Alléluia. Temos que dizer aleluia. Hosanna. Hosana. Hosanna. Hosana. Hosanna. Hosana. Hosanna. Hosana. Hosanna. Hosana. Hosanna. Hosana. Voici ton roi vient. Eis o teu rei vem. O seu rei Pas le roi de ce monde. não é o rei deste mundo. Ton roi. O teu rei. Si le monde Se o mundo voit le roi, vê o rei deles, comment il se comporte? como é que eles se comportam? Je vous demande. Eu estou a vos Quand perguntar. les gens du monde voient leur roi, Quando as pessoas do mundo veem o rei deles, comment ils sont? como é que eles se comportam? Tristes. Será que ficam tristes? Vous n'avez pas vu les grands Mobutu, vous, hein? Vocês nunca viram o antigo presidente Mobutu? Mobutu vient. Toi, tu es assis. Se o Mobutu vier aqui, você vai ficar sentado. Toi, Você, on va te tuer. vão te matar. Mobutu vient. Quando o Mobutu vinha, Tu es là, tu dis non, moi, je ne m'occupe pas de lui. eu não vou se ocupar dele. Quand il te regarde seulement, Se ele só te olhar, te ver, acabou pour toi. com a Chica, acabou. C'est leur roi. Era o rei deles. Il danse pour lui. E dançavam a favor dele. Mais nous ici ce matin, Mas nós aqui esta manhã, nous avons notre roi. nós temos o nosso rei. La parole. A palavra. Jésus. Jesus. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Quand nous le voyons accomplir sa parole. Quando nós lhe vemos cumprir a sua palavra, Et moi je vois la parole de la promesse e eu estou a ver a palavra da promessa s'accomplir. se cumprir, Je suis là. e estou ali, sentado, indiferente. Sai. Tu es qui toi? Quem Poussière. és tu, você? Poussière. Motte de terre. Você é um monte de terra. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Eu não sei se vocês estão comigo. Je ne sais pas si vous pouvez pousser des cris encore. Não sei se podem gritar mais. Alléluia. Amém. Les gens qui lisaient l'écriture, As pessoas que liam as escrituras, la parole était en train de s'accomplir. a palavra estava se cumprindo, Mais ils disent qui est celui-ci? mas eles estavam se perguntando, mas quem é esse mais? Sans révélation. Sem revelação. Parlant mal de Jésus. Começaram a falar mal de Jesus. C'est l'habitude des gens. Esse é o hábito das pessoas. Mais il y avait quelques mamans, Mas havia algumas mamães, quelques semences prédestinées, as sementes predestinadas, choisies avant le temps. escolhidas antes do tempo. Dieu les a connus avant la fondation du Deus monde. lhes conhecia antes da fundação do mundo. Et ils ont vu la prophétie. Elas viram a profecia. Ils ont dit, c'est ce que Zacharie avait dit. Disseram, é isso que Zacarias tinha dito. Ils sont transportés dans l'allégresse. Eles foram transportados em alegria. Ils se sont tapés les mains. E se bateram as mãos. Quand quelqu'un voulait dormir, il dit, oh, Quando alguém quis dormir, dizia, ei, le roi d'Israël o rei de Israel est en train de faire son entrée. está fazendo a sua entrada. Frère Branham me dit, Irmão Branham diz, c'était l'entrée triomphale. era uma entrada triunfal. Ça avait reçu. Tinha dado certo. Ça avait reçu. Tinha dado certo. Malgré qu'il y avait les oppositions. Apesar das oposições. Mais cette fois-là, Mas daquela vez, ça avait reçu. tinha dado certo. Quelle entrée?
Que entrada! Voici ton roi vient. Eis aqui o teu rei vem. Il est assis sur une âne. Ele sentou sobre uma Et jumenta. les filles de Sion. E as filhas de Sião. Qui est celui-ci? Quem é esse aí? Pourquoi tout ce bruit? Mas por que há esse barulho todo? Oh frère Alex, que Dieu te bénisse. Oh, irmão Alex, que Deus te abençoe. C'est comme ça que Jésus aime. É assim que Jesus ama. C'est comme ça que lui fait. É assim que Ele quer. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Será que podem dizer amém? Le seul qui pouvait les aider, celui qui pouvait les aider, Aquele que podia lhes ajudar. celui qu'ils ont tant entendu, Aqueles que esperavam tanto. malheureusement, Mas infelizmente ils ne l'ont pas reconnu. não o reconheceram. Mais il y a un petit groupe, Mas há pequeno grupo l'ont reconnu. que o reconheceram. Est-ce qu'on peut amener ça aujourd'hui? Será que podemos trazer isso hoje? Est-ce qu'on peut animer cela aujourd'hui? Será que podemos alinhar isso hoje? Non, je ne sais pas si on peut parler de l'âne d'aujourd'hui. Não sei se pode se falar da jumenta de hoje. Le prophète Zacharie, O profeta Zacarias, le même qui a parlé de la première venue, o mesmo que falou da primeira vinda, il a parlé aussi de la seconde venue. falou também da segunda vinda. Le même qui a parlé dans Zacharie 9, O mesmo que falou em Zacarias 9, c'est lui-même qui a parlé dans Zacharie 14. ele também falou em Zacarias 14. Dans Zacharie 14, Em Zacarias 14, qu'est-ce qu'il a vu? o que é que ele viu? Il a vu qu'il y aura un temps, Viu que haveria tempo, il y aura ni jour, não será nem dia, ni nuit, nem noite, c'est qu'il y aura des ténèbres. quer dizer que haverá trevas. Mais il a regardé Mas ele olhou au temps du soir. no entardecer. Au temps du soir, No entardecer, il a vu encore notre roi. viu nosso rei. Notre roi, O nosso rei il l'a vu viu entrer encore. entrando mais. Il a dit, je vois la lumière du soir. Disse: estou a ver a luz do entardecer. Dites amen à la parole. Digo amém na palavra. Est-ce que vous pouvez accepter cela? Será que você pode aceitar isso? Moi, je me sens déjà bien. Eu estou me sentindo bem. Les mêmes prophètes ont parlé encore. O mesmo profeta falaram mais. Et voici, E eis, je vous enverrai vos envio Élie de Malachika Elias de Malaquias 4 dans les derniers jours. nos últimos dias. Dites amen à la parole. Digo amém na palavra. Le prophète Joël a parlé O profeta Joel qu'au disse temps du soir, que no entardecer, la pluie de la première a chuva da primeira et de l'arrière-saison e da Seródia tomberont ensemble. cairão juntas. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Le Seigneur Jésus lui-même O Senhor Jesus, ele próprio, a dit, disse: comme était au temps de Sodome, como era no tempo de Sodoma, ça sera de même também será a mesma à coisa l'avènement du Fils de l'homme. no evento do Filho do Homem. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous pouvez dire amen? Será que pode dizer amém? Paul Paulo a dit que nous prophétisons en diz partie. que nós profetizamos em parte. Quand le parfait viendra, Quando o perfeito virá, ce qui est partiel disparaîtra. o imparcial vai desaparecer. Les prophéties. As profecias Jean Apocalypse estão em Apocalipse. a dit Disse: que je vois un ange puissant estou a ver anjo poderoso descendre du ciel, descendo do céu, enveloppé enrolado d'une nuée com uma nuvem au-dessus de sa tête. e por cima da sua cabeça. Dites amen à la parole. Digo amém na palavra. Le pied des colonnes de feu. Os pés da coluna de fogo. Jean l'a vu descendre. João lhe viu descendo. Il allait où? E ele ia para onde? Sur la terre. Sobre a Et terra. quand il a parlé, E quando ele falou, Jean vit le tonnerre. João ouviu os trovões. Ces écritures-là Aquelas escrituras avaient besoin d'un âne aujourd'hui. havia necessidade de uma jumenta hoje. Dites amen à la parole. Toutes ces écritures-là, Todas aquelas escrituras c'est Jésus lui-même. é Jesus, ele próprio. J'ai dit, Eu digo, toutes ces prophéties-là, todas aquelas profecias c'est Jésus lui-même. era Jesus, ele próprio. Dites amen à la parole. Digo amém na palavra. Je croyais que vous allez dire amen à cela. Eu pensava que iam dizer amém.
Mais Jésus aujourd'hui, O Jesus hoje, comment il va entrer? como é que ele vai entrar? C'est aujourd'hui le jour des Ramon, hein? É hoje o dia dos ramos, não é? Est-ce que vous voulez le recevoir? Será que querem o receber? Fille de Sion, Filhas de Sião, fille de Sion, filhas de Sião, recevez votre roi. recebam o vosso rei. Où est-ce qu'il est? Está onde ele? On le cherche. Estamos a lhe procurar. Le voici sur l'âne. Eis-o aqui sobre uma jumenta. Frère Branham dit, Irmão Branham diz: moi je le transporte seulement. eu somente estou a lhe transportar Je le fais entrer. e lhe fazer entrar. Oh mes frères, Oh, meus irmãos, je ne sais pas si les filles de Sion peuvent dire amen à la não parole. sei se as filhas de Sião podem dizer amém. Celui qui nous a visités, Aquele que vos visitou ce n'est pas William Branham. não é William Branham, C'est Jésus-Christ lui. é Jesus Cristo, ele próprio. Mais Mas il fallait qu'il y ait l'âne era preciso que haja uma pour jumenta le transporter. para o transportar Les filles de Jérusalem, até Jerusalém. les filles de Sion, As filhas de Sião soyez dans l'allégresse, estejam alegres, car porque voici votre roi vient. eis aqui que o nosso rei vem. Voici votre roi vient. Eis aqui que o vosso rei vem. Il descend Ele desce dans la colonne de feu. na coluna de fogo. Il descend Ele desce dans la nuée de gloire. na nuvem de glória. Mais où est-ce qu'il part? E onde é que ele vai? Il avait besoin de l'âne. Ele precisava de uma jumenta. Laissez-moi vous dire, Deixa-me vos dizer. cet âne-là, c'est Malachie 4. Aquela jumenta é Malaquias 4. Dites amen à la parole. Digo amém na palavra. Voyez les cris de joie là que vous voyez là, Aqueles gritos de alegria ce sont les filles de Sion. são filhas de Sião. Quand ils ont vu la prophétie Quando eles viram a profecia s'accomplir dans notre jour, se cumprindo nos nossos dias, ils ont commencé à crier, começaram a gritar: voici eis aqui, le salut d'Israël. Voici eis aqui, la bénédiction du Dieu d'Israël. a bênção do Deus de Israel. Voici Eis aqui, l'accomplissement de la promesse. o cumprimento da promessa. Voici Eis aqui, le Messie que nous attendions. o Messias que estávamos à espera. Ceux qui étaient dans le péché, Aquele que estava no pecado. la lumière est venue. A luz veio. Dites amen à la parole. Digo amém na palavra. Oh, je voulais que tu me donnes ton amen. Oh, eu quero que você me dê o teu amém. Ton roi vient. O teu rei vem. Regarde les autres. Vamos deixar pouco. Pasteur Claude, où est-ce que tu veux nous amener? Onde é que você quer nos levar, Senhor? Je vous amène dans la parole de la promesse. Eu quero vos levar na palavra da promessa. Dites amen à la parole. Digo amém na palavra. Écoutez, Escutem. laisser de boire, ce n'est pas notre message. Deixar de Laisser beber de álcool, fumer, ce n'est pas notre message. deixar de fumar não é nossa mensagem. Notre promesse, c'est ça. A nossa promessa é essa. Voici ton roi vient. Eis que o teu rei vem. Voici Eis ton Dieu te visite. o teu Deus. Celui qui est contre cette prophétie, Aquele que é contra esta profecia, il est dehors. que vai lá fora. Mais ceux qui sont ici, As irmãs estão aqui. ils sont prêts à avaler cela. Eles querem engolir isso. Ton roi est venu. O teu rei veio. Et regardez les autres, Olhem os outros. comme ils ne comprennent pas, Como não estão a perceber, ils sont allés adorer l'âne. foram adorar a jumenta. Oh l'âne, tu nous as fait Oh, du bien. a jumenta nos fizeste bem. Frère Branham dit, Irmão Branham diz: ne regardez pas la chair. não olhe na carne. La chair, c'est votre frère. A carne é teu irmão. Mais regardez à lui. Mas olhe nele. Lui, il est votre Dieu. Ele é vosso Deus. Le Dieu que nous adorons, O Deus que nós adoramos, c'est le Dieu s'appelle Jésus-Christ. esse Deus se chama Jesus Cristo. Fille de Sion, Filhas de Sião, soyez dans la joie. estejam alegres. Quand il est écrit, au temps du soir, la lumière paraîtra. No entardecer, a luz aparecerá. Sûrement, Seguramente, nous avons trouvé le chemin du ciel. nós encontramos o caminho do céu. Je vous dis la vérité, Estou vos dizer a nous verdade. n'irons pas en enfer.
Nós não iremos no Nous, inferno. nous sommes les groupes sélectionnés Nós somos o grupo selecionado pour recevoir le roi aujourd'hui. para receber o rei hoje. Il est la parole. Ele é a Il est palavra. les 7 sceaux ouverts. Eles são os 7 selos abertos. Il est l'accomplissement Ele é o cumprimento de ce que vous avez toujours lu dans la Bible. daquilo que vocês viram na Bíblia. Ils ont la Bible, mais ils n'ont pas la parole. Eles têm a Bíblia, mas não Mais têm a nous palavra. avons et la Bible Nós temos a Bíblia et la et la parole palavra. faite chair. feita Que carne. le Seigneur vous bénisse. Que Deus os abençoe. Il vous comble. Que vos encha. Soyez bénis. Sejam benditos. Soyez bénis. Sejam benditos. Poussez des cris de joie. Aclamações. Car votre roi, Que o vosso rei, o vosso rei, a brisé les sceaux. quebrou os selos. Il a brisé la parole. Ele quebrou a palavra. Il a accompli cette parole. Ele cumpriu essa palavra. Soyez bénis. Sejam benditos. Que personne ne soit faible. Que ninguém seja fraco. Même si tu n'as pas prié, Mesmo que você não orou, mais aujourd'hui tu es béni. mas hoje você está abençoado. Tu es béni. Estás abençoado. Parce que tu reçois la parole Porque você recebe a palavra. manifestée dans votre temps. Manifeste no vosso tempo. Soyez bénis. Seja abençoado. Soyez bénis. Seja abençoado. Laissez-moi vous dire, Deixa-me vos dizer, il y a aussi des ânes ici tem também aqui almas. qui transportent la gloire. Tem jumentas que levam a Est-ce que tu es glória. aussi l'âne de Dieu? Você também é uma jumenta de Deus. Moi aussi je l'ai transporté. Eu também estou lhe transportar. Je l'ai quitté du bureau. Eu também lhe fiz sair do gabinete. Vous voulez voir Dieu? Querem ver Deus? Il est dans la chair. Ele está aqui na Il carne. est dans l'homme. Ele está no homem. Il n'est plus au ciel. Ele já não está mais no céu. Il est sur la terre. Ele está sobre a terra. Il est dans la simplicité. Ele está na simplicidade. Recevez votre bénédiction. Receba a tua bênção. J'ai terminé par là. Eu termino por aqui. Soyez bénis. Sejam abençoados. Que le peuple crie. Que o povo grite. Soyez transportés. Sejam transportados. Ça, c'est votre jour. Esse é o vosso dia. Que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe.